Seja para estudar, para trabalhar ou para se divertir, cada vez mais a gente tem usado o computador. E com a tecnologia avançando rapidamente, sempre aparecem novos modelos de computador, de mesa, portátil e agora o iPad. Mas será que a gente está sabendo usar essas novas tecnologias sem prejudicar o nosso corpo? Muitas horas na frente da telinha exigem uma postura correta para evitar problemas de saúde. É sobre isso que a gente fala agora com a fisioterapeuta que está aqui com a gente. Ela também é professora da Universidade Positivo e da Faculdade Evangélica, é a Rúbia Benatti. Obrigada, Rúbia, por ter vindo. A gente simulou, pessoal de casa, um pequeno cenário do que acontece, né, em nossa casa, no nosso trabalho também. Aqui nós temos uma mesinha, Rúbia, aqui, é mais ou menos o que acontece no nosso trabalho. Eu gostaria que você me corrigisse, tá bom? Se eu fizer algum movimento errado e me mostrasse exatamente o que eu estou fazendo de errado. Aqui nessa postura, por exemplo. Bom, uma coisa importante para a gente corrigir a postura no computador, lembrando que um notebook ele sempre vai ser mais difícil de ser adaptado do que o computador próprio para a mesa. Quanto menor o computador, mais difícil a adaptação, porque os braços ficam muito próximos, né, o que predispõe a... Isso aqui, você diz exatamente não, aqui? o teclado pequeno também, veja. O ideal é que você estivesse com o seu braço ao lado do seu corpo, no ângulo de 90 graus. A sua cabeça deve estar alinhada, como se a cabeça estivesse relaxando em cima dos ombros. Para não fazer aquela tensão aqui, né? A cabeça projetada à frente, ela faz uma tensão muito grande na região cervical, que predispõe a tanto dores de cabeça, como dores na região cervical e entre as escápulas. Olha aí, então, pessoal, veja, dores de cabeça, hein? É bom prestar atenção, né? Às vezes você fica muitas horas, esse é o problema também, você fica muitas horas na frente e o notebook, a princípio, não é um computador que foi idealizado para ser usado por muitas horas. Então, o uso contínuo, ele vai levar a muitas tensões nessa região. Veja que o fechamento desse espaço atrapalha, inclusive, toda a irrigação dessa musculatura da coluna cervical, das escápulas, causando tensão nos ombros. Rúbia, você comentou que o notebook ele não foi feito para isso, mas ele está substituindo os computadores de mesa. Cada vez mais as pessoas estão aderindo a esse computador que é mais fácil de carregar, facilita a vida e tudo. A partir de quantas horas seguidas, realmente, eu começo a trazer graves danos para a minha saúde com o uso dele? Porque como você está mostrando, para eu ficar com o computador, com o notebook na altura dos olhos... Ele deveria ser elevado, ficar na altura dos olhos, né? Existem adaptadores próprios para isso. Tem como buscar tem adaptadores, isso. Claro. Nós teríamos aqui que respeitar um ângulo de 90 graus também. Olha, aqui 90 graus, o cotovelo nessa amplitude e na mesma linha do punho. Então, veja, para você, nós teríamos que ou baixar a cadeira ou subir a mesa. Para isso aqui ficar apoiado. Um problema grande é que as pessoas pensam que é só a digitação que faz mal. A princípio, quando você mantém os braços nessa posição, você atrapalha a irrigação também nos braços. Falta oxigênio, falta nutrição nos tecidos, o que favorece as lesões. Você me perguntou a respeito do tempo. Já existem estudos, é muito relativo em cada indivíduo, mas estudos demonstrando que a partir de 4 horas, quando você fica concentrado, já haveriam problemas normalmente. Imagina as pessoas que já têm essa predisposição. Outra coisa importante, o próprio salto. Existe aquela adaptação que se fala sempre em relação aos pés. Então, nós deveríamos estar aqui a 90 graus e os pés também aproximadamente 90 graus. Se eu coloco um adaptador na minha mesa e um dia eu coloco o salto, outro dia eu não coloco o salto. Ou seja, quando você põe o salto, já vai mudar a posição também do seu corpo. Entendeu? Então, isso também é outro fator que deve ser pensado. Outra coisa, a partir de um tempo grande de utilização, nós deveríamos sempre usar um adaptador para o teclado. Porque, veja, mesmo você colocando, se você colocar na mesma altura, você já não consegue digitar. E o adaptador, né, para o teclado, ele vai permitir que você deixe o computador na altura dos olhos e você digite com os braços e antebraços numa posição ideal. Então, ele é imprescindível. O mouse também. Porque além do adaptador, do teclado, esses mouses, eles predispõem a movimentos muito mais finos, né, e mais concentrados do que a gente já fazia nos computadores. Agora, e se eu levar esse laptop para o sofá, que é o que a gente faz em casa, né? A gente vai bem pro sofá, comum, né? E acaba... Daí não tem jeito. Vou ter que observar que a nossa coluna cervical aqui ela é muito prejudicada. Nós deveríamos, a princípio... Bom, teríamos que colocar alguma almofada, alguma coisa que elevasse
ou o tablet ou o computador. Temos um problema aqui, né? Mesmo elevando, veja que o próprio o tablet, ele não permite que a tela fique dessa maneira. Colocar ele no... O que compromete sempre a sua coluna cervical. Veja a rotação. A postura nunca vai ser boa, né? Exatamente. Sempre vai estar... E deveria ser uma mesa adaptada, porque veja, o sofá vai ficar sempre mais baixo. Olha o seu punho, e a gente faz muito isso, exatamente. Né? Então vai haver ainda mais compressão na região do seu punho, o que atrapalha também a irrigação, né? E aqui passam nervos, tendões, ligamentos, que vai ficar atrapalhado, né? Ou mal adaptado. Nós trouxemos aqui um iPad também, Rubê, porque o que acontece é que ele possibilita, primeiro, é tão fascinante que você acaba ficando mais tempo do que você gostaria dentro dele. E tem alguns movimentos que a gente vai repetindo para fazer uma leitura. E você fica segurando, né? Ele não é leve, não. Um dos diferenciais, né? O notebook, geralmente você apoia. Aqui nós temos o agravante ainda de você segurar com uma mão e digitar com a outra. O que favorece ainda nessa mão, eles pesam 400, 500, 600 gramas. Ou seja, imagina essa manutenção na contração do músculo, você segurando o equipamento e ainda fazendo os movimentos E depois finos. ela querendo digitar, Exatamente. Né? Veja, a adaptação, como eu falei, da tela desse equipamento, ela é muito difícil. Ela sempre vai ficar nesse plano, mesmo em cima de uma mesa. Olha o seu pescoço. O tempo inteiro projetado à frente. Baixo. Então, as dores no pescoço, com esse tipo de equipamento, elas tendem a aparecer ainda mais ou muito essa lateral aqui, ó, dependendo da quantidade de tempo. Exatamente. A dor aparece. E já existem estudos, inclusive, demonstrando assim, que com notebook já existe... por exemplo, 85% dos estudantes ou de jovens que usam referem queixas. Com esse tipo de equipamento, isso aumentou para 90%, 92%. Ou seja, já existe uma preocupação, inclusive com os fabricantes, em adaptadores, etc., mas ainda eles têm uma dificuldade de adaptação. Então, esse equipamento deveria ficar sempre no colo, de jeito nenhum, sempre adaptado numa mesa, não uma mesa mais alta, o que favorece essas tensões, nem uma mesa mais baixa, o que deixa a cabeça nesse posicionamento. E, a princípio, não é o objetivo desse equipamento, que é você carregar e usar o dia inteiro, né? Onde você necessita. Essa é uma dificuldade. Ok, a gente agradece a sua presença aqui. Nós falamos com a fisioterapeuta Rúbia Benatti. Muito obrigada pelas suas dicas. Obrigada.